A língua portuguesa é considerada uma das mais faladas do mundo. São mais de 260 milhões de pessoas que falam português. Atualmente, existem 9 países que adotam português como língua oficial, mas existem diversos territórios onde uma parte da população fala essa língua. Se você quer saber quais países falam português, assista esse vídeo até o final. O primeiro país que vamos citar é Moçambique. O país está localizado na África, possuindo uma extensão territorial de aproximadamente 801 mil km². Teve sua independência de Portugal no século passado, mais especificamente no ano de 1985. Após se tornar livre, ocorreu uma guerra civil em seu território. Atualmente, possui cerca de 32,16 milhões de habitantes, sendo o segundo maior país com falantes da língua portuguesa, mas a língua portuguesa não é a única falada no país. O segundo país a citar é Angola. Angola é mais um país africano que sofreu com a colonização portuguesa e somente em 1975 adquiriu sua independência de Portugal, o país que a colonizou desde a década de 1570. Mas os portugueses chegaram no atual território um século antes. Após a independência, ocorreu uma guerra civil no país, que só finalizou no ano de 2002. Além disso, Angola foi um dos principais lugares da saída de escravos. Atualmente, Angola possui cerca de 33.934.000 habitantes, em um território que corresponde a cerca de 1.246.700 km². A língua portuguesa e a religião predominante foram influenciadas pelos portugueses. Angola teve bastante participação na cultura brasileira, até mesmo na língua, já que algumas palavras derivam dela, como moleque e caçula. Assim como Moçambique, lá também é falado mais de uma língua. Terceiro país, Cabo Verde. Com a área territorial correspondendo a cerca de 4.033 km² e com a população com cerca de 571.901 habitantes, Cabo Verde está localizado no Oceano Atlântico, continente africano. Esse país é considerado o primeiro assentamento da Europa nos trópicos, e ao longo dos séculos, Cabo Verde prosperou para o tráfico de escravos. Infelizmente, o país foi mais um que sofreu com a escravidão. Com o declínio desse tráfico, o país deu lugar ao reabastecimento de embarcações. Como forma de adquirir sua independência, Cabo Verde e Guiné-Bissau formaram um partido africano para a independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, o PAIGC. A princípio, ele era mais atuante na Guiné, só depois da Revolução de Abril, em 74, Cabo Verde ganhou destaque. A independência de Cabo Verde aconteceu em 75, e logo após ela, o país fundou o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, abandonando a tentativa de unidade com a Guiné. Quarto país que vamos citar é Timor-Leste. Diferente dos demais, ele está localizado no continente asiático, sendo o único país asiático a adotar o português como língua oficial. Além dessa língua, várias outras são faladas no país. Durante a década de 1850, os portugueses ocuparam Timor do Leste e acabaram destruindo sua mata com a exploração de madeira nobre. Mas após a ocupação da Indonésia, a situação só piorou. A população de Timor do Leste foi proibida de falar a língua local, o tetu, e ocorreu uma destruição em massa no território. E para melhorar a situação, a infraestrutura local estava destruída. Timor do Leste possui uma população com cerca de 1,34 milhões de habitantes, num território de 14.834 km². Quinto país dessa lista, São Tomé e Príncipe. Diferente dos demais, este país africano, que é formado por 2 ilhas, não possui nenhuma fronteira terrestre, sendo o segundo menor país da África em território, com cerca de 964 km². Com um território pequeno, a população não podia ser diferente, tendo apenas 223.364 mil habitantes.
Outros dialetos, além da língua portuguesa, são falados no país. A descoberta do território pelos portugueses foi em 1470 e sua colonização durou até 1975. E o partido que liderou e se tornou o único do país foi o MLSTP. Como colônia portuguesa, serviu como entreporto para os navios que carregavam cana-de-açúcar e cacau, e também contribuiu para a terrível escravidão. Sexto país, Portugal. Este país é considerado o colonizador de diversos territórios, inclusive do que estamos falando aqui. Foi nesse país que a língua portuguesa surgiu. Um dos países mais antigos do continente, surgindo em 1145. Com o início das grandes navegações, Portugal se destacou por conseguir descobrir terras nos 4 continentes e, através de vasta gama, o descobrimento de novas rotas para a Índia. No século XIX, Portugal perdeu a colônia brasileira e se tornou uma monarquia constitucional. Logo, prolongou a primeira Constituição portuguesa. No século XX, o país se tornou uma república. Depois passou a ter um regime autoritário, que acabou com a Revolução de Cravos em 1974. E com ela veio o reconhecimento da independência dos países africanos. Atualmente, Portugal apresenta cerca de 10,3 milhões de habitantes, em uma extensão territorial de 92.226 km². O sétimo país dessa lista é Guiné Equatorial. Tá certo, além do português, a Guiné teve outros idiomas oficiais, como espanhol e francês. Isso se dá pelo fato de tanto os espanhóis quanto os portugueses ocuparam o território. Em 1470, os portugueses ocuparam o território da Guiné, mas como forma de negociação com a Espanha, deu local a ela, em troca do Uruguai. A independência da Guiné foi em 1978. Após ela, o país vivenciou momentos difíceis, com uma má representação no governo. Atualmente, a Guiné Equatorial possui o maior PIB africano e é o único país que adota o espanhol como língua oficial na África. Possui uma extensão territorial equivalendo a 28.053 km² e a sua população equivale a 1,45 milhões de habitantes. Oitavo país, Guiné-Bissau. Essa Guiné foi a primeira colônia portuguesa da África a conquistar sua independência em 1974. Os portugueses colonizaram esta área a partir de 1446, e assim como diversas outras colônias, essa também teve feitorias para que houvesse o tráfico de escravos da população nativa. Ela possui uma grande diversidade étnica e tem um tamanho de 36.125 km², com uma população de 2,15 milhões de habitantes, e desde 1984 é uma república presidencialista. O nono país dessa lista e também o último é o Brasil. Para encerrarmos, vamos falar do maior país de língua portuguesa, tanto que existe falante também no que existe tamanho territorial e população. O seu território equivale a 8.510.345,538 km², sendo o quinto maior país do mundo, e sua população equivale a 214 milhões de habitantes. Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500, data oficial do descobrimento do Brasil pelos portugueses, mas a colonização só ocorreu anos mais tarde. O país passou por grande período de escravidão, recebendo escravos das demais colônias portuguesas, e foi grande fonte de lucro para Portugal. Em 1808, com a chegada da família real portuguesa, o território brasileiro passou por intensas transformações. Em 1822, o Brasil teve sua independência. A língua portuguesa é a oficial no território desde o final da década de 1750. Com o final desse vídeo, eu espero que você tenha deixado seu like e se inscrito, e que os seus conhecimentos tenham aumentado. E com isso, eu vou me despedindo e até a próxima.